Olá, querido ouvinte, aqui é o pastor Cláudio. Que Deus abençoe você mais uma vez estar aqui comigo na terceira parte dessa reflexão a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, dessa feita, lição de número 7, que vai ser dada em aula dia 12 de fevereiro de 2023. Nós estamos estudando sobre Estevão, um mártir e avivado. E assim como eu falei aos irmãos que estaria trazendo aqui alguns dados referente à perseguição ao longo da história, que nós coletamos pesquisando sobre esse tema, visto que aquilo que nós temos aprendido na primeira e na segunda parte desse vídeo, isso nos faz refletir a fazer algumas perguntas, né? É importante que nós coloquemos aqui para enriquecer ao preparo da Escola Bíblica Dominical desta semana. Eu busquei essa informação que depois eu vou deixar aí escrita nos comentários aí na descrição do vídeo, o link em que vocês poderão ter de primeira mão mesmo. Vocês podem pesquisar lá na fonte. Eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, no final eu vou deixar aí também no link para que vocês possam ter essa matéria, entre outras que eu obtive aqui, mas uma das matérias eu vou deixar ali, uma matéria que traz um relato sobre a perseguição dos cristãos. Ela tem um título: Perseguição a Cristãos. Será mesmo? Ou seja, será que existe essa perseguição? Será que conversa? Existe essa perseguição? E esse material que eu vou estar relatando aqui para vocês, ele é oriundo de um diário, de um blog, chamado Diário do Reino. Vou colocar para vocês aí na tela aí, ó. Vocês estão vendo aí na tela? Aí, ó, Diário do Reino, um blog onde eu extraí essa matéria, que eu vou estar comentando aqui com vocês, que traz uma matéria do ano de 2017, se não me falha a memória. Estou avançando aqui. Ela foi postada dia 9 de outubro de 2017 por Márcio Castro, Ele, com base em bastante pesquisas que ele fez, no final aí nós vamos trazer as referências que ele se baseou também para trazer este material, que ele traz aqui algumas tabelas que demonstram aí como tem sido essa perseguição ao longo da história, o material que ele declara no próprio relato do texto, em que, antes dele aludir aqui sobre os dados que assim ele traz, ele na época ele fala ser recente, um artigo que havia sido publicado pela uma prestigiada universidade lá em Gordon, Cornell, nos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa que, segundo os dados que constam no blog, foi resultado de um trabalho de 30 anos, durou para terminar essa pesquisa, e foi determinado esses dados estatísticos aí do martírio que ocorreu dos cristãos desde o ano de 33 ao ano de 2000, Eu sei que nós estamos aqui agora no ano de 2023. Esse dado foi então, esse blog foi escrito, essa matéria foi escrita no mês de outubro do ano de 2017 por ele, mas que alude ao resultado de uma pesquisa de mais de 30 anos que foram realizada, foi concluída, que traz aí, foi concluída por volta de, eu acredito que 2013, porque muitos dados e fontes de pesquisa foram retirados dessa data. Tem ano de 2010, 2013, então pouco tempo antes dele divulgar isso no seu blog. Hoje nós estamos aqui em 2023, quero deixar bem claro aos irmãos que aqui estarei colocando aí a fonte de pesquisa que nós estamos trazendo. A internet, ela tem, com certeza, infelizmente, muita coisa suja, muita coisa errada, muita coisa que não é verdade, mas tem muita coisa que nos traz aqui um entendimento que faz sentido, que é o resultado dessa pesquisa frente àquilo que nós estamos vendo, Então, ainda que ela possa não refletir a posição 100%, porque estatística, irmãos, é uma ferramenta da matemática, em que nós sabemos que é feita por amostragem.
né, e muitas pesquisas envolvendo entre dados que eles coletaram das fontes que ele mesmo pesquisou e que eu trago aqui para os irmãos com o intuito de aprimorar, fortalecer e enriquecer a sua aula. Se você desejar utilizá-la na sua aula, maravilha, amém, né? Mas eu recomendaria, né? Mas é direito seu, tá bom? Eu tenho isso como uma pesquisa que realmente nos faz a entender e refletir, até mesmo por aquilo que nós temos visto nos últimos tempos, uma realidade, né? Não somente em nível Brasil, mas também num contexto mundial aí. Muitas perseguições, muitas guerras, muitas batalhas, né? Então, para não perder muito tempo, dada essa introdução já que nós temos aqui de mais de 5 minutos, eu vou trazer aqui para os irmãos. Olha, eu vou estar colocando alguns dados na tela oportunamente e alguns estarei lendo aqui para você, e você vai anotando aí, tá? Para você. Perseguição dos cristãos, né? Eu vou estar trazendo para vocês aqui. Eu vou colocar para vocês aí, nessa primeira parte aqui, né? Um comentário que ele coloca na introdução do seu blog aí, tá? Dessa matéria, que diz a seguinte expressão. Quero que você leia comigo aí, pode acompanhar aí na tela, vou colocar para vocês aí. Muitos afirmam que em nossos dias não há tanta perseguição aos cristãos como nos primeiros séculos. Outros afirmam que as perseguições mudaram para um tipo light. E por fim, há aqueles que percebem apenas uma perseguição psicológica. Mas a pergunta ainda exige uma resposta. Há perseguição severa nos dias de hoje para os cristãos, né? Hoje, há uma perseguição severa nos dias de hoje a cristãos? Se há, seria apenas casos isolados? A perseguição não é um fenômeno esporádico da história do cristianismo, mas marcou profundamente a vida dos cristãos até os dias de hoje e em muitos países. Ele traz ainda aí, irmãos, olha, veja aí, está escrito aí no terceiro parágrafo aí, ó. Essa verdade é confirmada por órgãos internacionais conhecidos como portas abertas. De acordo com a organização, cada ano, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos em uma lista de 50 países. Veja aí, irmãos, fato que na era moderna estão morrendo mais cristãos do que em toda a história da igreja. Fato que na era moderna estão morrendo mais cristãos do que em toda a história da igreja. Aqui tem a notícia ainda que recente denúncia de Monsenhor Tomasi, observador permanente da Santa Sé das Nações Unidas, Santa Fé das Nações Unidas, afirmou através de dados estatísticos que cerca de 100 mil cristãos são mortos a cada ano. Veja aí, irmãos, nessa primeira parte que eu trouxe aos irmãos, até lendo para acompanhar, porque eu estou gravando aqui, estarei colocando essa mensagem a vocês aí, como falei para vocês no link, para que vocês possam ter acesso completo também a essa matéria, mas por hora aí vocês já estão observando aí parte do conteúdo desse blog, em que relata, dentro desse tema que ele procurou escrever, perseguição aos cristãos. Será mesmo? Ele já traz aí alguns dados aí importantes para que nós possamos refletir. Eu ainda pesquisei em outros sites, nós já vamos voltar nesse blog. Eu tive pesquisando aqui também ainda em outros sites, irmãos. Coloquei assim, ó, o título. Se você quiser fazer a sua pesquisa particular, você pode fazer. Vai lá no Google, põe lá na primeira linha lá, põe assim, ó, situação de cristãos pelo mundo. Você vai ver ali e vai surgir ali de primeiro, uma das primeiras notícias ali, alguns relatórios aí, ó. Eu vou fazer aqui informação de um aqui para os irmãos. Aqui tem um relato vou ler o título aqui da notícia, de um dos primeiros sites que aparece quando você coloca esse título, situação de perseguição pelo mundo. Tem aí no primeiro site que você logo clicar, notícias, canção nova, você vai ver aí, cristãos no mundo. É aí o título aí da notícia, cristãos no mundo.
2,18 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã segundo esse instituto. Ou seja, nós estamos hoje mais ou menos quase 8 bilhões de habitantes, um pouco mais, bilhões de habitantes na face da Terra. Essa notícia, estou lendo aqui, ela foi escrita em 19/5/2017. Em 2017, essa instituição aqui, ela anunciou dentro da sua matéria que na época já existia 7 bilhões de pessoas. Ela fala que aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas dizem professar a sua fé cristã. Ou seja, um número bastante significativo. Com certeza esse número já aumentou. Quando eu ainda avançando aí na pesquisa, num site chamado também Notícias, também também da Canção Nova, já num assunto já descrito na época agora do mais recente, 14 de janeiro de 2021. Ele relata, segundo o relatório, no mundo há 340 milhões de cristãos. Agora ele relata nessa matéria de cristãos perseguidos. Ora, nós vemos aí, se no relato da matéria do ano de 2017, eles trouxeram a relato de que existia dos 7 bilhões de habitantes, dos 2,18 bilhões que eram pessoas cristãs, segundo aqui o relato desse instituto de pesquisa aqui, nós temos uma informação então atualizada, não de números de cristãos, mas agora do ano de 2021, precisamente o mês de janeiro, mês em que eu estava ali entubado, né? Ali na Santa Casa de São José dos Campos, pela experiência do Covid que passei. Se você quiser saber sobre isso, nós temos um vídeo específico do nosso testemunho na playlist aí desse canal Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Você pode procurar lá, né? Nós vencemos o Covid para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, nesse mês, dia 14 de janeiro de 21, esse portal aqui de notícias estava trazendo um relato no mundo há 340 milhões de cristãos perseguidos, dados do ano de janeiro de 21. Sabemos que a população continuou crescendo, mas se de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões, quem sabe hoje chegando a 2 milhões e meio, não sei, perante a população de hoje quase 8 milhões, nós tínhamos nesse tempo presente 340 milhões de cristãos perseguidos, um número significativo, ainda mais segundo o relato dessa notícia, agravados na época ali pela questão da pandemia, E esse relatório foi apresentado ali no relatório anual da ONG chamado Portas Abertas, Open Doors, sobre a perseguição dos cristãos. Então esse relato de notícia aqui da Canção Nova traz uma matéria baseada no portal das Portas Abertas, e é bastante confiável, onde ali 340 milhões do mundo sofriam de algum nível de perseguição ou de perseguição, perante aí aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, você pode aí estar pesquisando em outros sites, outras matérias, tá? Essa que eu vou estar trazendo sobre agora alguns dados de perseguição, ele traz aí, como eu falei aos irmãos no começo, um relato baseado numa pesquisa e que esse irmão coloca nesse blog, o nosso querido irmão aí que grandiosamente contribuiu, quem sabe ele não sabe o reflexo que poderia produzir para esse tempo de hoje, de importante reflexão para nós. Vou repetir o nome dele, Márcio Castro, que eu louvo a Deus pela sua vida, ter postado isso aí no blog. Estou aqui fazendo uso, parte da sua matéria aqui, que ele postou em 9 de outubro de 2017. Vou estar trazendo para os irmãos aí. Ele traz aqui, irmãos,
para nós aqui refletirmos aqui. Vou colocar para vocês aí parte do blog que ele coloca ali para nós, que tem nesse blog dele. Vou colocar aí na tela para vocês e ler com vocês aí. Aqui está dizendo assim, ó, a igreja do primeiro século era mais perseguida? É uma pergunta que ele traz no blog. Já ouvi muitos cristãos afirmarem que a igreja de hoje é fraca, desprovida de vigor para enfrentar perseguições. É bem verdade que o cristianismo visível ocidental vem se tornando cada vez mais nominal e secular. Mas a maravilhosa Igreja de Cristo, constituída de anônimos que estão espalhados em todo o globo, está sim, esta sim, ela é forte, vigorosa e esperançosa no retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe ainda alguns que constroem imagem negativa, pessimista da igreja moderna, quando tenta comparar ela com a igreja ali primitiva. Muitas pessoas acham que as pessoas no passado elas tinham ali uma fé mais pura, uma fé mais resistente, vamos assim dizendo, mais refinada, ele traz aí. Mas como ele coloca aí, é um ledo engano, né? A igreja sempre foi e ainda é constituída de homens também, que são fracos sim, mas são dependentes da graça divina. E que a ação do Espírito Santo não, né, irmãos? Ela é importante e nós temos visto aí ao longo dessas lições e dessas reflexões que temos feito. Ele ainda diz aí, ainda que a igreja tenha passado momentos de alto e baixo, porque sempre houve perseguição, sempre houve também verdadeiros discípulos que vão defender a sua fé até a morte. É isso que a lição de hoje, nesse trimestre, nós estamos trazendo aqui, lição 7, Estevão, o mártir avivado. E nós esperamos que cada um de nós possamos, com base nisso que nós estamos falando aqui, esse dado que nós estamos trazendo, fazer parte desta igreja, que aqui, segundo até o irmão escreveu aqui, nesse blog, possamos nós realmente sermos verdadeiros discípulos, que possamos defender a nossa fé diante das perseguições até a morte, se for necessário, Porque traz aqui um versículo, eu vou trazer um versículo aqui para você também anotar aí, e também consta ali no blog do irmão, que está registrado em São João capítulo 5, versículo 20, a parte B, que diz assim: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Veja aí, irmãos, quanto sério é. Nessa parte agora, irmãos, eu vou trazer aqui um dado na tela, vocês podem ver aí, vocês estão vendo aí, ano 30, né? Ano 400, Romana, escrito na frente, depois de ano 400 a 800, de 800 a 1200, do ano 1200 a 1600, ano 1600 até hoje. Aqui, irmãos, é um relato que mostra aqui as fases em que nessa pesquisa que foi realizada, são aí representados aí 5 períodos em que de esforços que a igreja ela procurou exercer durante aí a sua forma de evangelização. E o título, o nome que tem à frente aí, mostrando Roma, Bárbara, os vikings, os sarracenos, né? E no final aí nós temos aí a perseguição de governos, exemplo, comunistas, religiões, são aí os que perpetraram as perseguições aí nesses períodos. Então, nós temos aí até o ano 2000, né? Que esse relato aí foi uma pesquisa até o ano 2000, mostrando aí o período em que a igreja avançou e quais foram os seus principais perseguidores, né? Nós temos aí do ano 1600 até o de hoje, quando nós estamos aí, a igreja começou a evangelizar realmente até os confins da terra, né? Onde ocorreram aí as grandes descobertas no ano 2000, de 1500 para cá, né? Nós temos aí a descoberta do Brasil, né? E tantas outras vamos dizer assim, descobertas que ocorreram, onde a evangelização teve aí então o seu fim, de chegar aí até aí os confins da terra. A perseguição ela se acirrou e ela tem aí esse relato aí, relatado aí, que ela vem aí de governos, vem de comunistas, vem de religiões e diversas. Aqui ele colocou Islã, hindus, mas as religiões diversas e até mesmo daqueles que intitulam-se não ter religiões, chamados de ateus, né?
são também grandes perseguidores, né? Não sei porque eles têm tanto trabalho de falar daquilo que eles não acreditam, né? Mas eles perseguem a igreja do Senhor Jesus, né? Eu vou mostrar para vocês aí uma foto aqui, ó, que faz parte também, consta no blog, mostrando aí, colocando para vocês aí na tela, né? Uma manifestação pública, né? Quem sabe de uma passeata. Aqui fala assim: Stop Christians Genocide in Egypt, né? Tá dizendo, pare, cristãos genocidas, né? No Egito. Estão ali, né, trazendo ali uma afronta, fazendo em passeatas, declarando abertamente que são contra aos cristãos, chamando-os de genocidas. E nós temos visto aí muitas pessoas do bem ultimamente que procuram levar a palavra de Deus ou levar a mensagem do bem, defesas em favor da família, em favor da fé, dos bons costumes, da moral sadia. Se manifesta, são tidos como genocidas, né? E nós vamos ver aí que isso aí não é algo novo. Nós temos aí ao longo da história isso, né? Aí do lado dessa foto, né, na reportagem, vai estar escrita a seguinte informação que eu vou estar colocando para vocês aí na tela, que vem como uma questão: será que as perseguições dos cristãos hoje em dia, será que há mais perseguição a cristãos hoje do que no passado? A resposta que ele traz aí, nós vamos estar trazendo aqui pelos dados estatísticos que ele levantou em tabelas, a resposta é sim. Hoje há mais cristãos perseguidos do que nas eras passadas, né? Para não ficar muito longo aqui, eu vou trazer, você pode ter acesso à matéria aqui, mas eu gostaria de destacar para vocês aqui, né, que dentre esses motivos que levaram às perseguições dos cristãos, estão aí pessoas que, né, são negados direitos à liberdade religiosa. Dentre os outros motivos de perseguição aos cristãos que foram levados nessa tabela aí, estão aí cristãos que são aí as conversões ao cristianismo, que são proibidas em muitos países, muitos governos, né, muitos grupos da sociedade. Tem aí, nós temos países, infelizmente, temos países aí no nosso globo terrestre aí, que não pode nenhuma religião, não é só cristã não pode nenhuma, tem que ser a religião que o Estado colocou, tem que servir, adorar somente e reverenciar e ter como Deus somente o seu líder, maior ali da nação. Não vou citar o nome aqui, para que a live não venha a ser comprometida, a mensagem aqui, o vídeo não venha a ser comprometido, mas você sabe o que a gente está falando, irmãos. Quero aqui dizer também aí que um dos motivos da perseguição também, os dados que nós estamos trazendo aí, são agressões até mesmo físicas, né? Ou até pessoas mortas por causa realmente da sua fé, de forma brutal. Muitos são presos, né? Muitos são interrogados muitas vezes e até torturados, para que ali, através da tortura, eles tentarem a ver se conseguem fazer as pessoas se recusarem o nome do Senhor Jesus. Então, vou trazer para vocês aqui já rapidamente, colocar aqui a primeira tabela. Aí, ó, vocês já estão vendo aí a primeira tabela. A tabela está dizendo o seguinte, são resumos, né, irmãos? Essas tabelas que eu vou estar trazendo para os irmãos aqui são um resumo dos dados. Essa primeira tabela aí, você vê aí, ó, perspectiva histórica entre os anos 33 depois de Cristo até agora o ano 2000. Você tem aí nessa coluna aí do lado direito, né, um número aí na primeira linha aí, ó, 69,4 milhões foram os mártires cristãos. Aqui realmente foram dados coletados em que eles constataram ali que foram mortos, ou seja, 69,4 milhões desde o ano 33 ao ano 2000. Tem aí nesses levantamentos a perspectiva, né, histórica de que ocorreram esse número de mortes. E dentre essas principais situações de martírio, nós temos aí 600 casos, né, em que se distribuíram o número desses 69,4 mortos.
Esses 600 que está aí já não são pessoas, são situações, principais situações de morte. Nós temos aqui, nessas situações de martírio, né, perante essas perseguições, 76 situações promoveu aí a morte de mais de 100 mil mártires. Em cada uma dessas 76 situações, né, teve 100 mil mártires em cada caso desse. Veja aí agora que teve 27 casos, que durante esses casos ocorreram mais de 500 mil. Temos aí mais de 500 mil mártires cada situação. Então imagina, cada uma dessas 27. Temos 15 casos em que ocorreram aí situações de martírio, com mais de 1 milhão de mártires cada caso desse. Então, irmãos, veja aí, ajudando você a interpretar aí esse vídeo tem a proposta de te ajudar a interpretar também essa tabela. É isso que ele está dizendo. Temos aí a média de mártires por situação de martírio, né? Entre aí as situações aí, 115 mil pessoas. Para completar aí esses 69,4 milhões, né? Dentre essas 600 situações que ocorreram, na média, em cada situação, 115 mil, podemos dizer, foram pessoas que foram martirizadas. Por quê? Por causa do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dado que traz aí também nessa penúltima linha dessa tabela, isso ocorreu nessas pesquisas que fizeram em 220 países. É uma distribuição geográfica aí dos martírios, né? E quais foram, pastor, as denominações? Está dizendo aqui que foram mais atingidas. Aqui, irmãos, está trazendo o dado de todas as denominações cristãs. De todas as denominações. Isso não é alvo exclusivo, não foi um alvo exclusivo da perseguição da igreja evangélica Assembleia de Deus, não. Aqui traz de todas. Basta professar o nome de Jesus Cristo. Basta defender a causa de Cristo. A perseguição foi alcançada. Veja, irmãos, o número é bastante expressivo. A população brasileira está em torno aí de um pouco mais de 200 milhões, 210 milhões, ou um pouco mais de habitantes. E quando você vê aqui que durante a história, só de mártires, pessoas que realmente foram a óbito, só por causa do Evangelho, temos muitas mais pessoas mortas por questões de enfermidade e tal. Mas aqui está falando pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram mortas, né? E veja aí, 69,4 milhões de pessoas. Eu vou trazer a segunda tabela aqui, para a segunda parte também não ficar muito longa. Você pode depois aí, com acesso ao blog, você fazer as suas anotações, aí refletir com mais tempo. Mas eu quero fazer você refletir comigo aqui. Olha aqui, essa segunda tabela, colocando para vocês aí na tela. Confissão cristã das vítimas entre o ano 33 a 2000 depois de Cristo, nessa era aqui. Então aqui agora nós temos aqui pessoas que confessaram a fé cristã dessas vítimas, né, que nós estudamos aí, né, confessaram a fé cristã. Porque lembra, irmão, daqueles 69 ali, milhões, eu disse aos irmãos que esses dados foram de perseguições, né, e as principais perseguições, elas são envolvidas aí, ligadas aí à negação de direitos, a perseguições vindas de governo que proíbe o cristianismo, certo? São pessoas forçadas a deixar ali as suas casas, muitos são presos, são torturados. Os dados da tabela anterior falam 69,4 milhões de pessoas que foram mortas. Mas nós temos aqui um dado de que, falando aqui sobre a confissão, nessa segunda tabela, é uma confissão cristã das vítimas, ou seja, eles conseguiram, como as perseguições, pelo menos, quanto das mortes foram abrangentes ali de todas as denominações, que compõem as 69,4 milhões que nós falamos na tabela anterior, né? Nós temos nessa tabela aqui algumas denominações em que dessas denominações
nós tiramos aqui alguns números que compõem esses 69,4 milhões. Aqui traz um pouco mais de detalhe. Veja que na última linha tem um total de 69,4 milhões de pessoas que foram martirizadas por confessar a sua fé em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que a perseguição ela ocorre em diversas outras áreas ainda antes de cometer o martírio. Mas aqui é só de martírio. Contra cristãos ortodoxos, irmãos, durante essa história do período de 33 a 2000, temos aí 42,7 milhões. Isso aconteceu na Rússia, 21,6 aconteceu na Rússia, 12,3 milhões na região da Síria e nestorianos, que são as igrejas ali orientais, 3,5 milhões são números dos que compõem os cristãos que morreram por confessar a sua fé, de 33 a 2000, lá na região da Ucrânia, os ucranianos. E veja que hoje existe uma guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia, por motivos políticos, interesses de terra, mas veja que a Ucrânia ela já tem sofrido ao longo dos anos, e aqui dentro dessa pesquisa, dos 69,4 milhões de mortos, 3,5 milhões do período de 33 a 2000, desta era, foram de ucranianos, cristãos ortodoxos lá da região da Ucrânia. E ainda temos os armênios aí, 1,2 milhões. E agora, distribuídos entre aí outras denominações, temos 13 milhões de católicos, temos independentes, cristãos independentes que não tem uma denominação, ali 3,5 milhões, protestantes 3,1, anglicanos 1 milhão, e entre outros cristãos que totalizam aí 6,6 milhões de cristãos que foram martirizados por confessar a sua fé cristã durante todo esse período. Aqui existem guerras, aqui existem batalhas, perseguições diversas. Lembrando que nós citamos na primeira tabela ali, irmãos, 600 principais situações que foram levantadas dessa pesquisa. Veja, irmão, que o dado é alarmante. Eu estou aqui vendo aqui para trazer para os irmãos aqui agora já a terceira tabela. Vou colocar aqui na tela para os irmãos, mas veja aí como que é a distribuição. A terceira tabela que eu estou colocando para você aí na tela agora, aí posicionei agora, está aí para você ver. Olha o título aí, Perseguições e suas vítimas entre 33 a 2000. Perseguições e suas vítimas. Nós estamos vendo aí, lá na última linha, levo sempre a sua atenção, lembrando que temos aí 69,4. Na tabela 2 nós trouxemos as denominações que foram perseguidas. Nessa tabela agora, nós estamos aqui mostrando quais foram os perseguidores. Quais foram os perseguidores? Vemos aí que temos bem mais detalhes aí. E qual a quantidade de vítimas em que eles promoveram para compor aqui esses 69,4 milhões, que é o montante que foi aqui na perspectiva histórica trazida aqui para nosso enriquecimento dessa aula, através dessa contribuição desse blog que nós capturamos aqui deste irmão, eu vou deixar aí do Diário do Reino, para que você possa aí também oportunamente pesquisar, e aí você filtrar aquilo que te interessa ali para o seu conhecimento, sabendo que nós temos como única regra de fé, irmãos, é a Bíblia Sagrada, tá bem? Forte abraço aí para os irmãos já entendendo esse mistério aí. Vai deixando aí seu like, como forma de gratidão por esse material que nós estamos trazendo aqui aos irmãos, através desse canal, e também se inscrevendo para que você possa receber de primeira mão outras reflexões e material suporte para as suas aulas através da Escola Bíblica Dominical, tá bem? E você que também é um entusiasta, um estudioso, que gosta de ouvir e sempre estar aprendendo algo novo, ou reaprendendo, ou reavivendo novos conhecimentos e experiências que nós podemos aqui trazer através deste canal, você será bem-vindo.
Irmãos, veja aí agora a tabela 3. Vou voltar aqui para você a tabela 3. Os perseguidores e as suas vítimas. Olha, de governos, perseguições oriundas de governos diversos, durante todo esse período de 33 a 2000, provocaram a morte de 55,8 milhões de vítimas por causa da fé. São regimes ateus, irmãos. Tá aí, ó. Entre eles estão aí comunistas, né? Incluídos no item acima que nós tivemos aí, falando aos irmãos anteriormente. Tem aí, ó, muçulmanos, aministas étnicos, temos aí até mesmo católicos, que promoveram aí durante essas batalhas da fé entre cristãos e protestantes, onde muitos católicos aí, naquela chamada Santa Inquisição, tivemos muitos casos, irmãos, em prol da verdadeira fé. A gente acha que, por mais que sejam católicos, que foram, infelizmente, alvos também de muitas perseguição, nós temos aí muitos da própria igreja também perseguindo os cristãos, que levavam o genuíno evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os mesmos motivos que nós relatamos aí na parte 2, inveja. Perseguiram aí, ó, 5,1 milhões. Budistas também promoveram aí perseguição religiosa. Hindus, zoroastrianos, que seriam os persas, ortodoxos cristãos orientais também tiveram a sua representação aí, ó, 0,2 milhões. Aí também eles foram aqueles que perseguiram e provocaram vítimas aí de morte pela fé. Irmãos, assassinaram. É algo que parece que nos traz um pouco de escândalo, né? Tem aí também outros não cristãos, aí tem um número aí de 0,1, ou seja, que não são até ateus. Tendo ainda aí agora nessa tabela ainda um subtotal: genocidas não cristãos 63,8, genocidas cristãos 5,5, porque aqui está somando o dos católicos 5,1, né? E está somando aqui algumas outras aí religiões aí que se dizem cristãos aí, mas que participaram. Total de mártires 69,4 milhões. E aí está a distribuição daqueles que perseguiram, sabendo que os grandes aí evoluções aí estão aí, né? Os governos e os regimes ateus aí. 31,6 está distribuído em todos esses ateus aqui, ó. Os regimes ateus, né? E outros que professam outras fé, outra fé. Aí você pode pensar comigo aqui, agora voltando aqui na tela aqui, eu refletindo junto com você. Olha quanta coisa. Olha como muitas das vezes, irmãos, a gente não pensa que as coisas são poucas. Mas veja aí, irmão, é um dado que levantou de 33 a 2000. É uma perspectiva histórica, irmãos, que está trazendo as suas atribuições, que foram provocadas por 600 situações aí distribuídas. E quantas outras estão aí, que aqui é só um dado, é uma pesquisa, que não estão relatadas aqui, que a gente sabe que sempre o dado é muito maior do que aquilo que vem na pesquisa. Mas vamos seguir aqui. Por fim, que nós vamos estar trazendo aos irmãos aqui, irmãos, para quem pensa que o martírio cristão ele é coisa do passado, porque essa pesquisa ela foi feita de 33 do ano 2000, baseado nela, né? Foram 30 anos de trabalho para coletar esses dados de informação. Ou seja, não foi uma invenção, aí eu vou colocar aqui agora aqui para poder ficar bonitinho aqui e só para dizer que nós somos perseguidos. Não. Tem muitas, infelizmente, pessoas que têm hoje inventado muita coisa e que estão sendo perseguidos para promover aí leis que possam beneficiar particularmente aí a sua classe, para defender a sua ideologia. E nós estamos aqui para respeitar. Cada um tem o direito, o dever é livre para expressar a sua forma de pensar, mas ninguém tem o direito de matar e perseguir os outros por causa da fé. Ninguém teria o direito disso. Mas hoje estão trabalhando leis
para fazer com que muitas vezes eu e você, que professa a fé em Cristo Jesus, que ao falar da palavra de Deus, ao falar da Escritura Sagrada, estão trabalhando aí, estão tramitando essas leis aí, ó. Ah, irmão, você pode ser preso, não pode falar. A palavra do Senhor diz que pecado é pecado, e aí quando você revela o pecado, mas se contraria alguma forma de pensar de algumas pessoas, que todo mundo tem liberdade, você pode não crer, você pode aceitar ou pode não aceitar, mas por eles contrariarem as suas formas de pensar, porque nós pregamos aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor. Eles trabalham e manipulam a lei para que agora de uma forma privilegiada, eles se sentem aí agora com a mesma perspectiva que nós estamos trazendo aqui da mensagem. Ah, estão agora perseguindo a nós. Então se estão perseguindo a nós, quem perseguir a nós vai ter cadeia. Não pode perseguir a gente. Bom, nós não perseguimos pessoas. Pessoas perseguiram os cristãos por pregar uma fé que eles professavam em Cristo Jesus. Mas para combater a fé e a fidelidade, a ideia deles, eles falaram, vamos matar as pessoas, porque não tinham diálogo para colocar as suas ideologias. Sabe que infelizmente as suas ideologias estão pautadas em algo que se desfaz, que não tem sentido, que não tem lógica. Há muitas leis que já estão instituídas aí para combater aqueles que promovem ali a morte de alguém. Já tem lá o Código Penal contra as pessoas, tem ali a lei que determina o que deve ser feito com aquelas pessoas, a pena dela. Mas ainda pessoas que estão querendo ainda, para combater a fé cristã, querer desenvolver leis. Para quê? Para que as pessoas que estão levando a palavra do Senhor, elas venham ser discriminadas e tidas como criminosas. E que saibam aonde vai chegar essa lei, essas leis. Quem sabe para fazer aquilo que muitos, justificado aí na história, até camuflado, provocaram esses levantes aí contra a fé cristã e provocaram esses martírios por simplesmente serem cristãos. Porque quando aquele que defende a fé em Cristo Jesus, irmãos, está defendendo a moral, está defendendo a liberdade, está defendendo a família, está defendendo os princípios que a palavra do Senhor. Por que está todo mundo tanto contra a palavra do Senhor, tanto contra os princípios bíblicos? Temos visto até mesmo líderes católicos do alto escalão, infelizmente, dizendo que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa ser atualizada, tendo respaldo até mesmo. Veja, irmãos, que esse relato, dessa história, dessa perspectiva histórica que eu estou trazendo aqui através dessa pesquisa que fora feita, ela ainda perdura até os dias de hoje, e que nós estamos trazendo aqui para que a igreja fique atenta, para que nós ficamos atentos, que nós intensifiquemos a nossa oração, a nossa busca diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos caminhando para os últimos momentos da igreja na face da terra. E vai haver perseguições tais quais houveram na época da igreja, que nós relatamos aqui, no martírio do Estevão, e que de outros existiram, e que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, irmãos. Pois como nós lemos aqui, num texto anteriormente aqui, que também está no blog, quando lá em João capítulo 15, Jesus disse, a partir do versículo 20, parte B, se me perseguiram, também vão perseguir vocês. E eu quero trazer aqui essa última tabela para vocês, irmãos, de que como se você pensa que essa coisa do passado, vou colocar para vocês aí essa última tabela dessa reflexão aqui de hoje, para depois nós fecharmos aqui com a conclusão. Tabela de número 4, olha aí. Mártires cristãos do século 20. Aqui agora, irmãos, é uma tabela só do ano de 1900 até o ano 2000. Até agora nós mostramos ali aqueles 69,4 milhões dos períodos de 33 até 2000. Agora aqui essa tabela 4, ela traz um dado que estratificou de 1900 para cá, que foi parte da composição, de todo o período que nós estamos vendo aqui, dessa perspectiva histórica dessas tabelas. Olha aí para você, vou colocar mais uma vez ela aí.
mártires cristãos do século XX. Mártires de 1900 a 2000. Totalizou aí, ó, sobre 45,4 milhões. Dentre todas aquelas religiões em que ou perseguidores de todos, oriundos de todas aquelas fontes, sendo de diversas religiões cristãs, católicos, independentes, protestantes, anglicanos e outros cristãos. Desses números de 69,4 milhões, de período de 33 a 2000, só no período de 1900 para cá, foram registrados aí nessa tabela. Coloco aí para você, ó, 45,4 milhões. Mártires desde 1950 para cá, foram 13,3 milhões. Veja aí que muitos aí ocorreram durante o período aí, que foi justificado ainda de maneira política nos livros históricos, muitos deles, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós vemos aí que até 1950, né? 45, desde 1950 para cá, então se pegar 45,4 menos aí 13,3, nós temos aí a diferença aí de 43, 33, 30, de 29 a 30 milhões de mártires ocorreram até o ano de 1950, entre 1900 a 1950. De 1950 para cá até 2000, foram 13,3. Veja aí, irmãos, que morreram muita gente nas guerras, com as suas justificativas também, políticas, né? Muitos cristãos morreram nesse período por professar a fé. A média anual de mártires cristãos de 1950 para cá, ou seja, 50 anos, dos últimos 50 anos até 2000, foram por ano, tirando uma média aí, 278 mil pessoas, 278 mil pessoas por ano. Eu, como sou uma pessoa que gosta de fazer conta, irmão, eu vou abrir aqui a calculadora aqui, ó, só para conferir ao vivo e a cores aqui para você, porque se já tiver errado eu já falo para você. Você pega aí, ó, 13,3, tá? Você divide aí, que é milhões, tá, irmãos? Você divide aí por 50, você vai ver aí um número aí, ali tá meio aproximado, irmão. Você vai ter aí mais ou menos 266 mil pessoas mortas por ano. Ele trouxe um dado aí de 278, eu gosto de fazer, né? Ele aproximou aí, você tenta com alguns mais dados que ele apresentou. 13,3 dividido por 50 anos, a média então anual de mártires cristãos está em torno de 266 mil pessoas por ano. Ele trouxe aí 278, ele acrescentou mais alguma quantidade aí que eu não sei qual é. Mas veja aí, irmãos, mártires cristãos no ano de 2000, temos aí 160 mil por ano. Ou seja, irmãos, é muito grande. Então nós temos aqui um resumo, irmãos, nessa primeira parte, nessa terceira parte aqui desta lição, que não podemos dizer que mais de 70 milhões de mortos aí, 45 milhões aproximadamente de mortos, né? 42 e pouco aí, estamos aproximando aí, só nos últimos 100 anos aí. Isso não é um marco histórico caronchinho, isso é fato, que há mais perseguição no dia de hoje como nos dias da história da igreja. O Brasil ainda é uma nação privilegiada, não tem sofrido ainda tantos ataques, mas os ataques estão batendo a porta aí, está tendo bastante ameaça, a hora já estão começando a aprender, daqui a pouco vai começar a aprender um punhado de gente, por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como estão fazendo aí em muitas outras regiões e países do nosso globo. E paz, irmãos, como diz a conclusão do amado irmão ali no seu blog, os maiores algozes da igreja atual são
os governos, são alguns sistemas religiosos aí que ainda perduram, estão crescendo. E a igreja, por ter se esfriado no Espírito Santo, tem dado margem. Nós temos aí visto em outros comentários, reflexões que fizemos em lições anteriores, irmãos, de como era aí o Evangelho na região norte-americana, 10 anos atrás, 20 anos atrás, como tem sido hoje. Um número muito grande de cristãos que se apostataram da fé, abandonaram a fé, igrejas que já não mais existem, templos que já não mais reúnem pessoas, deixaram-se envolver pelos cuidados dessa vida. E aí, de uma forma sutil, de uma forma, outros no país de uma forma bem declarada, tem aí muitos cristãos, até mesmo aqui nós, aqui do Ocidente, não é só lá da época, lá da região oriental mesmo, lá onde tem aquelas regiões ali dos muçulmanos e tantas coisas ali, que estão ali matando em nome de Deus a muitos cristãos que não professam a fé deles, grupos islâmicos ali, terroristas, que têm afligido aí todo o globo terrestre. Irmãos, de acordo com a Escritura, irmãos, isto vai se intensificar a cada dia. Tem se intensificado, mas vai se intensificar a cada dia. E principalmente quando agora já estamos vivendo aí o cenário onde as ferramentas, em que o anticristo irá se governar, e isso está na palavra de Deus, irmãos, elas estão sendo colocadas em prática aí. Muitas ferramentas em prol alguns camuflados como o avanço tecnológico, elas estão sendo implementadas aí, e aquilo que muita gente achava, essa é a teoria da conspiração, muita gente intitula isso, não, nós estamos vendo aí de forma sutil. São agendas de planos de governos para 2030, onde declaradamente, irmãos, as pessoas têm colocado aí para a terra subsistir da forma que eles pensam que eternamente vão viver. Tem que haver um extermínio enorme de multidões de pessoas. E vai começar por quê, irmãos? Eu sei que eles vão querer atingir muitas pessoas, que inclui classes sociais, diversidades de classes sociais, mas principalmente aqueles que professam a fé, porque contradizem as suas formas de pensar, porque eles estão dispostos, irmãos, até a praticar as mortes. E o inimigo de nossas almas, através das armas que o anticristo vai governar, para ele se apresentar aí como o salvador da pátria e ter a aceitação de muitas pessoas. Está profetizado, irmão, um governo único, uma moeda única. Quando todo mundo dizia assim, agora nós temos paz, um fim tremendo, um mal tremendo, uma tribulação tremenda há de se manifestar. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Cremos pela esperança que somos salvos, pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Porque foi Jesus que disse que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Somos salvos pela fé, na esperança em Cristo Jesus. E cremos que o Senhor há de nos arrebatar para estar com Ele. Mas aqueles que ficarem para a grande tribulação, esses projetos de perseguição que estão hoje camuflados, eles vão se tornar de forma bem clara e enganarão muitos, até mesmo, se possíveis, a Bíblia fala dos fiéis, fazendo, se possível for, até manifestar até como um anjo de luz, fazer cair sinais e prodígios do céu de diversas formas, para enganar, se possível, até os fiéis. Está nas Escrituras. Nós devemos estar preparados, irmãos, para resistir este momento. E a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nós temos que estar preparados. É essa proposta que esse artigo traz, irmãos, para nós, a sua igreja, e é essa proposta que eu trago, essa terceira parte também, para contribuir aí com essa lição de Estevão, um mártir avivado, para que eu e você continuemos avivados na presença do Senhor.
para que nós possamos pensar, irmãos, de uma forma maior, nós pensarmos aí e quebrarmos muito, como diz o próprio comentarista aqui desse blog, nós precisamos quebrar muitos paradigmas a respeito do número de mártires que nós temos na história. E nós abrimos o nosso olho, porque tem gente ainda que está com o olho fechado. Nós podemos, através desse quadro de histórico que nós trouxemos aqui a vocês, e sem medo de errarmos, poder afirmar: nós estamos na véspera da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos essa certeza, essa confiança, e nós temos que perseverar até o fim. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar ao seu coração através do Espírito Santo. Não deixe de deixar aí o seu like, deixar aí a sua inscrição, divulgar essa mensagem a outras pessoas, irmãos, que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. E esteja aqui conosco também até o dia da vinda do Senhor Jesus, até quando Deus assim permitir e nós tivermos força, condições, nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem para fazer refletir sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre algo que muitas vezes vai tentar fazer de alguma forma eu e você nos distrair frente àquilo que realmente está acontecendo, levando as famílias, entre pais, filhos, filhos e pais, os cônjuges, até mesmo dentro das igrejas, pessoas ficarem se degladiando no sentido psicológico, entre palavras, a busca de cargo, posição, se distraindo. O inimigo está aí, batendo palma, em vez de nós estarmos levando realmente a verdadeira mensagem do Senhor Jesus de amor, de salvação e de alerta às demais pessoas. Quero deixar aqui a minha oração para que o Senhor Jesus, Ele venha pelo seu Santo Espírito alcançar a sua vida, alcançar a minha vida, alcançar a vida de todos nós, e que nos venha revestir do seu poder, da unção do teu Espírito Santo, e que através da sua palavra nós possamos perseverar e estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, mas revestido de uma alegria de esperança, para que possamos, mesmo frente à morte e perseguição, nós possamos continuar a estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, tendo a confiança e fé que Jesus Cristo está aí à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e que nós possamos orar e interceder por aqueles que têm sido objeto de perseguição, têm sido instrumentos do inimigo das nossas almas. Nós oramos ao Pai: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que haja ainda, Senhor, a tempo aceitável para que eles venham se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e venham se converter dos seus maus caminhos, ó Deus. Pai, porque é certo que o Senhor há de vir, ó Deus, e o Senhor tem dado a oportunidade para eles se arrependerem, Senhor, dos seus maus caminhos, como a tantos aqui que estão ouvindo também essa mensagem. Que, ó meu Deus eterno, que possamos se arrepender a cada dia dos nossos pecados, porque nós não somos perfeitos, ó Pai, mas cremos que o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa a cada dia, e por isso, ó Pai, nós te glorificamos e agradecemos por essas mensagens que o Senhor tem dado, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Eu convido a você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você possa aceitá-lo de todo o seu coração, arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar a minha e a tua culpa, e poder ter garantida a vida eterna com Cristo Jesus, e que mesmo sendo perseguidos, e que porventura seja dentro da minha trajetória e da sua trajetória aqui na terra, venhamos a ser levados até a morte, nós possamos ter a alegria de ter contemplado a nossa carreira, guardado a nossa fé e cumprido o nosso ministério, assim como Estevão cumpriu dele, e viu os céus abertos, contemplou ali a glória do Senhor, quando no momento de grande ali no lado humano aflição e morte, nós possamos também ser anunciadores da palavra do Senhor até o fim. Um forte abraço, que Deus abençoe, até a nossa próxima reflexão, permitindo Deus. Que Deus abençoe. Beijão no coração de todos, em nome de Jesus.